A paz, amado. Seja bem-vindo. Vamos para Atos 17. Estamos em plena segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Segunda viagem missionária. Nós vamos hoje estudar a passagem de Paulo por algumas cidades pelas quais ele passou. Quantos se lembram da última ministração? Qual era a cidade que Paulo estava, na qual ele foi preso? Hã? Eu ouvi falar. Quem falou? Qual é a cidade? Ele estava preso, veio o terremoto. Qual era a cidade, gente? O teu chute, ele foi muito longe, porque Jerusalém está no Oriente. Paulo estava na Europa. Qual é a cidade que ele estava, gente? Misericórdia. Vocês não sabem qual era a cidade que ele estava? Paulo estava em Filipos. Filipos. Atos capítulo 16. Ele estava em Filipos, na cidade de Filipos, onde ele havia expulsado o demônio daquela jovem possessa. E aí, então, como ela dava lucro para os senhores dela, o demônio foi expulso e a esperança de lucro dos senhores daquela jovem acabou. E o que eles fizeram? Levaram Paulo e Silas para a cadeia. Rapaz, irmã, levaram eles para a cadeia. E eles foram presos. Por volta da meia-noite, o que eles falavam? Murmuravam e ficavam reclamando da vida. Cantavam, oravam e cantavam louvores ao Senhor. E o que aconteceu? Um terremoto sobreveio e as portas se abriram e eles foram sobrenaturalmente soltos. E aí então, dali, eles continuaram a viagem e nós vamos ler o capítulo 17. Né? Capítulo 17. Veja o finalzinho do capítulo 16, versículo 40. Eles saíram da prisão e foram para a casa de Lídia. Ao verem os irmãos, os encorajaram e depois partiram. Eu acho interessante isso. Paulo estava com o corpo machucado, levou açoite, estava preso, e quando aconteceu tudo aquilo, ele foi para a casa dos irmãos para encorajar os irmãos. Ou seja, ele passou por aquela tribulação toda, ainda tinha graça de Deus para encorajar alguém. Eu acho isso maravilhoso, né? Como que o Senhor consola os abatidos para que eles possam consolar outros. Isso acontecia com Paulo, né? Isso certamente deve acontecer com você também. Você está no meio daquela batalha, você está sendo esmagado, está sendo pressionado de todos os lados, mas ao mesmo tempo você tem uma palavra de ânimo para dar para alguém. Que tremendo isso, né? Só no reino de Deus a gente consegue se mover assim, não é? E aí o capítulo 17 diz assim: passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Segundo o seu costume, Paulo compareceu à reunião deles e por 3 sábados examinou com eles as Escrituras, explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. E dizia: este Jesus que eu vos anuncio é o Cristo. Alguns deles foram convencidos e uniram-se a Paulo e Silas, bem como um grande número de gregos tementes a Deus e muitas mulheres de posição. Mas os judeus ficaram com inveja e, tomando consigo alguns homens maus dentre os desocupados, tem versão que diz alguns malandros. Sua versão diz isso? Que os judeus pegaram alguns malandros. Diz isso na sua versão? Vadios, malandros. Depois eu vou explicar o que é isso. Pegaram alguns desocupados, reuniram a multidão, tumultuaram a cidade. Então invadiram a casa de Jasson, procurando Paulo e Silas a fim de entregá-los ao povo. Todavia, como não os entregaram, arrastaram Jasson e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: esses homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui. E Jasson acolheu todos eles. E Jasson os acolheu.
todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, Jesus. Assim, provocaram a multidão e as autoridades da cidade que ouviram essas coisas. Mas, recebendo fiança de Jasão e dos demais, eles os soltaram. Por enquanto, até aqui. Vamos entender agora. Paulo está indo para a Grécia. Quantos se lembram que ele tentava ir para a Ásia e o Espírito de Jesus o impediu? Tentou ir para Bitínia, o Espírito Santo não deixou. Tudo parecia dar errado. Mas qual foi a lição da semana passada? Quando tudo parece dar errado, mesmo quando tudo parece não dar certo, Deus permanece no controle de tudo. Uma porta fechou aqui porque Deus queria abrir outra porta lá. Deus queria levá-lo para a Macedônia. Quando ele chega em Troade, um varão da Macedônia, um homem, aparece para ele no sonho, um varão de branco, um homem de branco, e diz: passa para o lado de cá, vem para a Macedônia e nos ajude. De Troade, ele vai então para a Macedônia. A Macedônia, gente, é a Grécia, né? Por isso que eu chamei de um presente para os gregos. Existe presente de grego e existe presente para os gregos, né? Presente de grego é ruim, né? Presente de grego é um termo que mostra que, puxa vida, que presente de grego foi esse, né? Já viu o presente que os gregos deu para os troianos, né? Cavalo de Troia. Dentro do cavalo, colocaram um cavalo, mandaram pelo mar. Dentro do cavalo tinha um monte de soldado. Na hora que abriu a porta, o cavalo entrou na cidade, os soldados gregos entraram. Daí o presente, o termo cavalo de Troia, né? Parece ser uma coisa boa, mas não é. Presente de grego é cavalo de Troia. Só que, nesse caso, não é presente de grego, é presente para os gregos. O Evangelho. A palavra foi levada para a Macedônia. E aí, então, ela chega na Tessalônica. Vamos identificar ali no nosso mapa. A palavra, eles estavam aqui em Antioquia, né? Antioquia da Síria, a segunda viagem missionária. Então eles vão seguindo essa rota aqui, passa por Perge, Derbe. Eles querem ir para a Ásia, mas Deus não deixa. Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, Troade. Eles queriam. O propósito de Paulo era vir para essa região daqui de cima. Mas Deus tinha reservado para Pedro essa região. Deus queria que Paulo fizesse o seguinte, de Troade, foi para Filipos, tá? E de Filipos, diz o nosso texto em Atos 17, que eles desceram a Anfípolis, né? O que mais que diz em Atos 17? E a Polônia. Essas cidades estão aqui em cima, tá? Depois que eles foram presos e soltos, foram para Anfípolis, Apolônia, e aí chegaram a Tessalônica, que apesar do mapa não mostrar, está entre Anfípolis e Bereia. Tá bom? Tessalônica está aqui. Ou seja, é uma cidade da Macedônia, e a principal cidade. Por quê? Porque era a sede da província macedônia da Ásia, era Tessalônica. Presta atenção que a igreja dos Tessalonicenses nasce justamente aqui no capítulo 17 do livro de Atos. Nasce a igreja em Tessalônica. E aí então, eles na Tessalônica, o que vai acontecer? O que sempre Paulo faz. Qual é o primeiro lugar que ele vai pregar a palavra? Na sinagoga. Isso é uma constante em todo o livro de Atos. Paulo chegou na cidade, primeiro lugar que ele vai, olha lá, versículo 1. Chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Segundo o seu costume, Paulo compareceu à reunião deles e por 3 sábados, ele vai pregar, ele vai examinar as Escrituras junto com os tessalonicenses. Então, essa estratégia é repetida no livro de Atos. Porque, primeiro, o Evangelho tem que ser ministrado aos judeus. Depois, ele tem que ser anunciado aos gentios. E em cada sinagoga que ele chega, ele vai encontrar judeus. Alguns judeus vão crer e outros não vão crer. E onde ele chega, causa alvoroço. Vocês já devem ter percebido isso. Onde Paulo chega, há um transtorno. Tanto é que ele diz, aqueles que transtornam o mundo chegaram até nós. Né? Porque ele já vinha transtornando várias cidades. Né? Então a estratégia é sempre essa. Primeiro a sinagoga. E a palavra de Deus diz que nesse capítulo 17,
ele permanece em Tessalônica 3 sábados. Estava tão interessante e tinha tanta coisa para falar que um sábado só era pouco. O judeu reúne na sinagoga no dia de sábado, no Shabat, não é? Paulo, como judeu, ele vai falar o evangelho primeiro aos judeus, e aí então, muito assunto, o judeu muito dado a debater, o judeu gosta de debater, né? Então, e Paulo também quase não gostava, né? Quase não gostava, e aí então rendia pano para manga. 3 sábados seguidos debateu com os judeus, e o que ele falava? O sofrimento do Messias, que o Messias deveria sofrer, coisa que para o judeu é um tanto quanto novidade isso, porque Isaías 53 está claro para nós, para eles não, que diz que o servo sofredor vai ser moído pelas nossas iniquidades, que vai ser transpassado pelas nossas transgressões. O judeu não viu o Messias assim. O judeu via o Messias como filho de Davi, aquele que vai assentar-se no trono e vai reinar. Eles não entendiam por que o Messias deveria sofrer, ser crucificado. Por isso que a palavra de Deus para o judeu foi um escândalo. Quem não teve a revelação, rejeitou. E quem rejeitou, rejeitou porque não entendeu mesmo por que o Messias tinha que sofrer. E Paulo diz o texto, veja só no versículo 2. Segundo o seu costume, Paulo compareceu à reunião deles e por 3 sábados examinou com eles as Escrituras, explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo, o quê? Padecesse, sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. E dizia, este Jesus que eu vos anuncio, ele é o Cristo. Ele é o Messias. E aí, então, esse era o tema dele durante esses 3 sábados. E aí você vê no versículo 4 os frutos dessa mensagem. Alguns deles foram convencidos e uniram-se a Paulo e Silas, bem como um grande número de gregos tementes a Deus e muitas mulheres de posição. Então, qual foi o fruto em Tessalônica durante esses sábados? O texto diz que foi um grande número de gregos tementes a Deus. Eram gentios que frequentavam a sinagoga, que estavam crendo em Deus, eram tementes a Deus. Não eram gentios paganizados, eram gentios tementes. Muitos desses creram, e diz a Bíblia que muitas mulheres também de posição. O que diz o seu texto? Mulheres principais, distintas. Isso nos faz entender que ocupavam posição o quê? De influência na sociedade. Provavelmente tinham recursos financeiros e começaram a crer no Evangelho. É necessário, o Senhor começou a tocar pessoas assim, para quê? Para financiar, né, as igrejas que estavam começando. Então essas pessoas iriam ser mantenedoras da obra. E também alguns judeus. Irmãos, aqui no versículo 4, esse grupo aí é a semente da igreja tessalonicense. Nós vemos que Paulo escreveu 2 epístolas aos Tessalonicenses. 1ª e 2ª Tessalonicenses. Quando essa igreja surgiu? Na 2ª viagem missionária. Quando que a igreja de Filipenses surgiu? Na 2ª viagem missionária. Então você já tem que começar a identificar isso na Bíblia. Poxa, então a igreja de Tessalônica surgiu aí, exatamente. Entre alguns judeus, muitos gregos tementes e mulheres de posição. Ó, aqui a semente da igreja foi plantada. Mas será que tudo foram flores? Olha o versículo 5. Olha a conjunção adversativa. Mas, ó, entretanto, alguma coisa, então ele vai dizer que, ó, nem tudo foram rosas, houveram espinhos, mas os judeus ficaram com inveja. Está vendo, gente? Como que a obra ela caminha com essa dificuldade, né? Tem fruto, começa a surgir fruto, mas logo vem o quê? Resistência, perseguição. E tomando consigo alguns homens maus dentre os desocupados, agora eu preciso explicar isso aqui, né? Os judeus pegaram, é sempre assim, né? Para militar contra a obra de Deus tem que ser o quê? Desocupado mesmo, vadio. Quem eram esses?
Porque é o seguinte, antigamente, nessas cidades gregas, haviam os mercados, chamados ágoras. Nesses mercados sempre ficavam pessoas assim, totalmente ociosas, entendeu? Gente que embarcava em... Você sabe aquele tipo de gente que, tipo assim, pintou uma confusão, está dentro? Né? Que gosta de uma confusão? Que sempre assim, não sabe nem do que se trata, mas entra junto. É isso mesmo, mas por que você está brigando? Sei lá, não sei nem o que está acontecendo, mas eu estou brigando. Pegou gente sem estar na praça, gente desocupada, ociosa, e aí fizeram o quê? Foram para casa, entrar na casa de um cristão chamado Jason. Versículo 5. Eles entraram na casa de Jason. Jason aparece de uma hora para outra, né? Lucas, que é o autor de Atos, não fala. Então, onde surge esse Jason? Ele surge pela primeira vez nesse versículo 5. E olha só o que está escrito aí. Entraram, reuniram uma multidão, tumultuaram a cidade, invadiram a casa de Jason, procurando Paulo e Silas, a fim de entregá-los ao povo. Versículo 5. Então, eles entraram na casa de Jason para procurar Paulo e Silas e não o encontraram. Versículo 6. Como não os encontraram, arrastaram Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: esses homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui. Ou esses homens que têm transtornado o mundo. E qual foi a acusação sobre Jason? Versículo 7. E Jason os recebeu, os acolheu. Quer dizer, Jason está hospedando subversivos. Gente perigosa. Né? Jason está dando guarida a gente perigosa. E o que eles falaram mais no versículo 7? Todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, Jesus. Eu gostaria de comentar aqui, irmãos, como que a igreja em Tessalonicenses surgiu sob perseguição. Se você abrir, marca esse texto em Atos e abre aí em 1 Tessalonicenses. Vamos analisar esse texto. Marca com a fitinha aí em Atos, com papel. E vamos agora para Tessalonicenses, para a gente ver o que Paulo escreve sobre o início dessa igreja. É muito importante você ler Atos junto com outras cartas que Paulo vai escrevendo. Você vai vendo a dinâmica do ministério do apóstolo. Nem todas. Algumas foram escritas por Pedro. Entendeu? Outras por Tiago. Tá? Paulo escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Olha só a introdução dessa carta. Paulo, Silvano e Timóteo. Justamente os 3 que estão na segunda viagem missionária. Mas, Silvano é Silas, gente. Tá? Silas é Silvano. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam dadas. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Diante do nosso Deus e Pai, lembramo-nos constantemente da vossa fé atuante, ou da operosidade da vossa fé, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora leio 6. E vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Está vendo? Que tribulação foi essa? Justamente essa que está em Atos aí, já começou aí. Né? Quando Paulo planta a semente da palavra, houve tamanha perseguição por parte dos judeus invejosos, de que viram as pessoas se convertendo e tal, que eles entraram na casa dos crentes para prender Paulo. Alguns foram presos, Jason foi preso, outros irmãos foram presos. Então, essas tribulações que Paulo se refere aí, começa a partir daí, porque foi quando a semente foi plantada. Compreende? Então, amados, é importante a gente entender esse movimento do Espírito Santo, que está trazendo o evangelho de Jerusalém para a Judéia, para Samária, e está chegando nos confins da terra, está entrando na Europa, passou por Filipos, agora está na Grécia,
está em Tessalônica. E assim a palavra do Senhor está se expandindo em meio a muita provação, em meio a muita perseguição. Então, não venham me dizer que as coisas de Deus acontecem fácil. Não é verdade. Às vezes se olha para determinados lugares e as igrejas estão crescendo, gente saindo pelo ladrão, como diz, né? Transbordando de tanta gente. Isso não necessariamente é sinal da bênção. Em meio a muita perseguição, em meio a muita provação, em meio a muita resistência, as coisas de Deus acontecem em meio às dificuldades, gente. Entendeu? A gente é conhecendo a palavra que a gente vai conhecendo a Deus, o mundo espiritual, né? E os verdadeiros sinais de uma igreja verdadeira. Vamos voltar agora para Atos, capítulo 17. E aí o nosso texto, no versículo de número 6, eu quero chamar a atenção aqui, porque está escrito no versículo 7, e Jasão os acolheu. Todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo, haver outro rei. Qual era a acusação que os apóstolos estavam recebendo? De que eles estavam transtornando o mundo. Amados, a mensagem do Evangelho, ela precisa mexer com as estruturas. Ela precisa mexer com as estruturas da injustiça, mexer com as estruturas da opressão, mexer com as estruturas desse mundo que jaz no maligno. Se a nossa mensagem, ela não mexe com as estruturas, ou seja, se ela é perfeitamente recebida no mundo e não faz diferença, então alguma coisa está errada. Porque a nossa palavra, ela precisa confrontar o mundo. E a palavra dos apóstolos estava confrontando o mundo. Subvertendo, ou seja, aonde havia injustiça, eles denunciavam. Aonde havia opressão, eles denunciavam. Libertavam os encarcerados. Apregoavam a justiça. Traziam o reino de Deus manifesto diante dos olhos das pessoas. Como é viver uma vida que agrada a Deus? Denunciava a fraude, a corrupção e anunciavam realmente um outro rei. A mensagem deles era a mensagem do reino de Deus. No mundo se dizia que César, o imperador romano, é aquele que era o absoluto soberano de todos. O mundo é de César, eles diziam, né? E toda a glória para César. Os crentes não diziam isso não. Os crentes diziam, toda a glória sejam dadas ao Senhor Jesus Cristo. Eles davam glórias a Jesus. Jesus é o Senhor. Nas ruas as pessoas diziam que César era o Senhor. Os cristãos diziam não, César não. César é um súdito. Jesus Cristo é o Senhor. Que a palavra Senhor, né, não significa, como hoje, um pronome de tratamento. Quando a gente diz Jesus é o Senhor, a gente diz Senhor como o Senhor José, o Senhor Afonso, o Senhor Paulo, o seu Leonésio, né? Senhor como um pronome respeitoso, seu Jorge, seu Vitor. Mas não é Senhor, não é nesse sentido de pronome de tratamento. Senhor é uma palavra que significa, se você quiser anotar, pode anotar. Quando a Bíblia diz que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, Senhor significa, vai somando tudo isso. Primeiro, chefe, soberano, proprietário, dono. Senhor significa o absoluto. Senhor significa aquele que manda, e manda quem pode. Senhor, gente, a palavra do soberano não pode ser discutida. A palavra do soberano não pode ser questionada. O soberano reina e a gente serve a ele. Mas parece que hoje o Senhor, querem pegar o Senhor e colocar no lugar do servo, pegar o servo e botar no lugar do Senhor, porque no reino de Deus quem dá ordens é o Senhor. E quem obedece são os servos. Mas parece que quer inverter, tipo, Deus faz isso, eu determino que isso vai acontecer. Quem somos nós para determinar alguma coisa? Fala sério.
O que a gente determina? Você não consegue determinar quantos batimentos cardíacos seu coração dá por minuto? Você consegue determinar a sua pressão arterial? Você consegue determinar, né, o número de caspas que você tem na cabeça? A sua queda de cabelo? Fala sério. Eu consigo determinar quantos cabelos brancos estão surgindo na minha cabeça? Eu determino só se eu passar Grecinho 2000, aí fica mole, né? A gente não consegue determinar nada, gente. Entendeu? Nós não determinamos absolutamente nada. O servo simplesmente obedece e adora. Jesus estava sendo apresentado como outro rei. E aí que está. O que os judeus queriam? Fazer com que a mensagem do Evangelho se tornasse uma ameaça para Roma. E você vai ver isso até o fim. Porque Paulo foi julgado e, por fim, a Bíblia não diz, mas a história mostra que ele foi decapitado. Ele foi condenado pelo Império Romano. Lá pelos idos do ano 66, provavelmente sob o governo do Nero, aquele que botou fogo em Roma. Né? Ele mandou crucificar Pedro de cabeça para baixo, porque Pedro não se considerou digno de morrer como seu Senhor, de cabeça para cima, e diz: me crucifiquem de cabeça para baixo. E Paulo morreu como João Batista, decapitado. Entendeu? Eles foram condenados. E o que os judeus queriam fazer era o quê? Qual era a estratégia deles? A estratégia deles era que a mensagem dos apóstolos se tornasse uma ameaça para o Império Romano, como que se Paulo tivesse pregando a nível dos reinos desse mundo, né? Quer dizer, como que se o reino de Deus fosse mais um reino como o Império Romano. E não era isso. Paulo estava pregando a transformação de valores no interior, né? Você vê que Paulo diz que toda alma seja submissa a toda autoridade. Jesus falou para dar a César o que é de César. Toda alma, Romanos capítulo 13, Paulo diz, toda alma seja sujeita às autoridades. Então ele nunca pregou que a gente fosse rebelde, mas ele estava proclamando que havia um rei que era maior que César, muito maior do que César. E essa era a acusação. Esses que têm transtornado o mundo chegaram até nós, falando contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Versículo 8. Assim, provocaram a multidão e as autoridades da cidade que ouviram essas coisas. Mas recebendo fiança de Jasón e dos demais, eles os soltaram. Agora, vai mudar a cena. Eles vão sair de Tessalônica e vão para onde? Para Bereia. Para Bereia. Então veja lá o versículo 10. De noite, os irmãos logo enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando lá chegaram, para onde que eles foram? Eu estou falando, gente, a estratégia é essa. Chega na cidade, primeiro os judeus, vai pegar na sinagoga. Entendeu? Ele vai e prega na sinagoga. E o que acontece? Os de Bereia, versículo 11, tinham mente mais aberta, eram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Pois se mostraram muito interessados ao receber a palavra, tem versão que fala ávidos pela palavra, examinando diariamente as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Então, amados, olha só, agora em Bereia, novamente eles chegam na sinagoga para pregar o Evangelho. Só que os bereanos, eles são diferentes dos tessalonicenses. Em quê? Primeiro, eles tinham mais fome, ávidos pela palavra, interesse, beberam de cada palavra que Paulo falava. E não só beberam da palavra, como examinaram a Escritura. Por isso a Bíblia diz que eles eram mais nobres. E deixa eu dizer aqui uma coisa para os irmãos. Está faltando esse espírito bereano em muitos cristãos. Simplesmente, você sabe qual é o problema dos falsos profetas? É que eles falam e o povo não abre a Bíblia. Então o povo compra. Vem com a falsa doutrina, só porque prega bonito, porque coloca dente de ouro na boca, porque faz descer fogo do céu. Não é verdade? O povo compra
mas não examina na Escritura. Por que os bereanos, eles receberam essa nota de louvor aí? Eles foram elogiados por quê? Porque eles, primeiro, tinham fome, tinham interesse. Se nós queremos ser pessoas que agradem a Deus, amado, você precisa ter fome da palavra. Tem que ter desejo, tem que ter fome, espírito sedento de Deus. Segundo, examine na Escritura. Confira, abra a Bíblia, vá conferindo para ver se é isso mesmo. Compreendeu? Porque Deus manda fazer isso. Escritura com Escritura. Prove os espíritos. Só que muitos não sabem nem como provar os espíritos. O que é provar os espíritos? É você julgá-los. Julgue a profecia. Quem sabe julgar a profecia? Não sabem. A gente não tem que julgar o profeta, mas julgue a profecia. Veja se está de acordo com a palavra de Deus. Né? Tipo assim, sabe? Já viram aquele problema que deu com aquele pastor? Tem um homem, um pastor, né? Diz que é pastor, né? Eu fico meio assim arrepiado quando falo que esses homens são pastores. Entendeu? Lá no estado do Espírito Santo, onde o Fantástico foi fazer uma... Quem já viu isso? Quem já viu isso? Ninguém nunca viu isso. Essa matéria do Fantástico. Aquele pastor no Espírito Santo, onde ele veio com a doutrina nova. Pode ter 2, 3, 4 mulheres, quanto for. Você viu? Está no YouTube essa matéria. Aí o repórter foi lá atrás dele. E aí então, gente, chegou na determinada... lá no local onde eles moram, tinha uma senhora que estava sendo, né, estava se envolvendo com ele. E o marido dessa senhora, aí o repórter perguntou, mas o senhor não acha que está errado a sua esposa se envolver com o pastor? Ele falou assim, olha, seja feita a vontade de Deus. Porque o pastor, ele mostrou na Bíblia que pode. Aí o repórter foi até o pastor. Aí quando chegou o pastor, falou assim, pastor, qual é a base bíblica para que um homem possa ter mais de uma mulher? Ele disse, está lá em Oséias. Aí ele disse, está em Oséias? Abre aí. O repórter, que nem deve ser crente, abriu o texto junto com o pastor. Aí estava escrito ali, Deus dizendo para Oséias, vai, pega uma mulher adúltera e vai com ela. Você sabe o que ele leu? Ele não leu o pronome, o acento tônico, né, o agudo. Vai, pega uma mulher adúltera, ele leu, vai, pega uma mulher e adultera com ela. Ele leu, vai, pega uma... Aí o repórter franziu a testa. Pastor, não está vendo um erro de interpretação, não lê direitinho. Não está escrito, vai, pega uma mulher adúltera e vai com ela. Que é a história de Oséias. Né? Ele vai até uma mulher que era adúltera, né? Mas ele leu, vai lá e adultera com ela. E com isso, várias irmãzinhas, né, foram cumprir a palavra lá, praticar a palavra junto com esse sujeito. Mas, gente, isso acontece demais. Demais. Vocês não fazem ideia do que eu tenho visto na internet de abrir a boca. É de abrir a boca o que estão fazendo com a palavra de Deus. Então, nós precisamos ser o quê? Bereanos. Examinar a palavra, ver o que está escrito. Eu já disse para vocês, não precisam, né, pegar, o que eu ensino, vocês não precisam, entendeu? Acreditar sem verificar. Por favor, olhem e vejam se é isso mesmo. Porque se vocês ouvirem a palavra que eu dou, se não está na Bíblia, é a palavra de homem. Mas se a palavra que eu ensino é as Escrituras, é a palavra de Deus, então. Amém, amados? É assim que a gente tem que fundamentar a nossa vida. Os de Tessalônica, eles não eram tão nobres quanto os bereanos. Receberam a palavra com avidez e examinavam as Escrituras diariamente. E muitos creram. Olha só, repetiu o que aconteceu em Tessalônica. Versículo de número 10. 11. Os de Bereia tinham mente mais aberta que os de Tessalônica, pois se mostraram muito interessados ao receber a palavra, examinando diariamente as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Desse modo, muitos deles creram, bem como bom número de mulheres gregas de alta posição e vários homens. Interessante, né? O fruto da passagem de Paulo por Bereia.
mulheres de alta posição, gente influente, né, na sociedade, homens, creram também. Aí o versículo 13 diz o quê? Mas, o que aconteceu? Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que Paulo anunciava a palavra de Deus também em Bereia, foram para lá incitar e acirrar as multidões. O que diz na sua versão? Excitar, alvoroçar o povo contra Paulo. Gente, eu estou desconfiado que o espinho que Paulo tinha na carne eram essas pessoas que de cidade em cidade ficavam indo atrás dele, tá entendendo? E ele assim, Senhor, me livra dessa gente. E o Senhor falou assim, olha, a minha graça te basta. Sabe que você assim, Senhor, me livra desse chefe chato, me livra, Senhor, dessa vizinha. E o Senhor falou assim, eu coloquei ela lá para trabalhar na tua vida. Eu estou usando ela para te aperfeiçoar. Eu estou usando essa pessoa para te tornar mais paciente. Você não pediu para ser semelhante a Jesus? Aí o Senhor diz, então tá bom, você vai ser semelhante a mim. E você vai dizer, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas não é assim, gente? É desse jeito que funciona, né? E o Senhor vai só aperfeiçoando a gente, dando mais paciência, dando mais perseverança, não é? E Paulo, aconteceu isso com Paulo, olha só. Os camaradas, era igual uma unha encravada. Estavam na cola dele, uma unha encravada, né? Estavam lá em Tessalônica. Ele saiu de lá por causa deles. Foi para Bereia, aconteceu a mesma coisa, mais perseguição. Então chegaram os judeus de Tessalônica, souberam que Paulo anunciava a palavra de Deus também em Bereia, foram para lá acirrar e incitar as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para a região litorânea, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Deixa eu ver se eu coloquei o mapa aqui. Eu vou voltar para aquele mapa que diz que Paulo e Silas então foram para pela região litorânea. Vamos olhar aqui para o mapa de novo. Eles estavam aqui em Bereia, né? Então ir pela região litorânea é aqui, não é isso? Vocês vão ver que eles vão direto para Atenas, né? Pela região litorânea, pelo litoral, né? Tem outras, só que a Bíblia não cita, né? Diz que eles foram de Bereia, olha só o versículo 15. E os que acompanharam Paulo levaram-no até Atenas. Olha aí. Atenas, gente, chegamos no coração do mundo grego. Chegamos no coração do mundo grego, Atenas. Capital, Atenas. Atenas de Sócrates, Atenas de Platão, Atenas de Heráclito, de Epimênides, dos poetas, dos filósofos. A Atenas da antiguidade, que já não era mais a mesma, né? O período áureo de Atenas, de Platão e Sócrates, já havia passado, né? Agora é o Império Romano e estava em decadência. Talvez, por isso, o mundo estava no ponto do mundo grego receber o Evangelho. Talvez estivesse no auge, talvez não tivesse ainda. Por isso que a Bíblia diz na plenitude do tempo. Eu fico maravilhado com a sabedoria de Deus. Maravilhado como Deus é sábio, faz tudo certo, né? Então, voltando lá para Atenas. Olha lá o que diz o texto, versículo 15. E os que acompanharam a Paulo levaram-no até Atenas, de lá partiram com instruções para que Silas e Timóteo fossem encontrar-se com ele o mais depressa possível. O que está acontecendo? Silas e Timóteo ficaram em Bereia e Paulo foi sozinho para Atenas, junto com esse pessoal que acompanhou ele. Mas os apóstolos que estavam com ele, que é Silas e Timóteo, ficaram em Bereia. E ele foi para Atenas para quê? Justamente para dar um tempo daquele pessoal que estava atrás dele. Ele foi para lá para relaxar um pouco, né? E tal. E o que Paulo encontra em Atenas? Verso 16. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, sentia uma grande indignação. O espírito de Paulo revoltou-se. Diz assim o teu texto? Quem diz o espírito de Paulo indignou-se?
A minha versão diz: Paulo sentiu uma grande indignação vendo a cidade cheia de ídolos. Ou seja, Paulo, ele se revoltou com a idolatria de Atenas. Então, presta atenção. Quando ele chegou lá, quem era Atenas? Atenas era simplesmente, presta atenção aqui, o nosso mundo, ele é greco-romano. O nosso mundo. Quer ver? De onde vem o teatro? Da Grécia. A poesia? Da Grécia. Tudo que você possa imaginar, os estádios de futebol? Da Grécia. As Olimpíadas? A filosofia? A razão? Da Grécia. Tudo que a nossa sociedade, é por isso que lá no Apocalipse diz que o Império Romano ressurgiu. É justamente esse mundo de hoje. Todo o fundamento desse mundo é greco-romano. Que Roma é grega também. Era grega. Então, a Grécia, por isso, entenda, para você entender, Paulo não estava num lugar qualquer. Ele estava no coração do mundo grego. Para ele já sentia que já era os confins da terra ali. Por quê? Porque ele estava ali, não era meio judeu, meio pagão, era 100% pagão aquilo ali. Entendeu? Então, é o cenário onde viveu os filósofos clássicos. Né? Só que, nessa altura do primeiro século, porque Sócrates, por exemplo, viveu no século VI. Paulo entrou lá no século I. Ou seja, 500 anos depois de Sócrates. Isso significa que já não era mais aquela Atenas gloriosa, né? Já era uma Atenas decadente, entendeu? Já era uma Atenas empobrecida, né? Mas que ainda tentava manter a pose. Já viu? Tipo assim, teu tempo já passou, mas ainda não empinada. Sabe como é que é? Assim, mais ou menos isso. Procurava ainda manter a pose de capital do mundo grego, só que já não era mais a mesma. Só que aí o que acontece? Paulo chega lá e qual é uma das primeiras coisas que ele vai se deparar? O Partenon, que era o templo da deusa Atena. Presta atenção nisso. A deusa Atena, ela era virgem, chamada de virgem, e guardiã da cidade. Presta atenção, virgem. Já ouviu falar em alguma virgem padroeira? Já ouviu falar em virgem padroeira? Nunca ouviu falar? Hã? Oi? Não tem não, né? Virgem padroeira? E madroeira? Madroeira tem? Tem ou não tem? Virgem madroeira. Gente, o que eu quero dizer para vocês é o que a gente tem hoje debaixo dos céus do Brasil já existe há muito tempo. Entendeu? Na Grécia era Atena. A virgem madroeira da cidade era como se fosse assim, você já entraram na cidade de Aparecida do Norte? Quem já foi em Aparecida do Norte? Aí não é brincadeira não, hein? Tu sente o peso, meu irmão. Na medida que você vai andando, entendeu? Ó, estava indo para Ribeirão Preto. Eu, a Ana, Márcio, Francine e as nossas crianças, há muitos anos atrás. Quando a gente estava passando por Aparecida, você já começa a ver aquelas imagens, já bem antes, nos morros, e altares, deuses hindus, budas, e tal. Você vai passando. E você vai sentindo o peso. A gente falou assim, está repreendida essa idolatria em nome de Jesus. De repente, o que aconteceu, Márcio? O caminhão desgovernou na nossa frente. Passou assim, parece que aquele cara deu aquela cochilada, entrou na frente. A gente seguramos o carro. Pô, mas uma carreta de estrada, gente. A gente, às vezes, a gente acha que o mundo espiritual assim está muito longe. Tá não. Tá não. Tá não. Inclusive esse desânimo que você sente na hora de vir para o culto, entendeu? Não imagina que isso é natural, não. Existe alguém que não quer que você receba a verdade, que você ande na verdade, que você falte a Ele, quer que você falte à igreja, que você viva longe do corpo de Cristo. A gente tem que ficar muito ligado, gente. Muito ligado. Paulo revoltou. O Partenon era o quê?
era o templo dessa deusa chamada Atena, né? E havia muitos outros templos em que ela era adorada. E o versículo de número 17 diz: por essa razão discutia na sinagoga com os judeus e gregos tementes a Deus, e todos os dias na praça com os que ali se achavam. Paulo, a princípio, ele ia lá para esperar Silas e Timóteo. De repente, diante da idolatria, gente, ele não aguentou. Ele falou assim: eu tenho que fazer alguma coisa. E aí você vê Paulo na sinagoga e na praça, combatendo em duas frentes. É como diz o texto no versículo 17. Na sinagoga ele falava para os judeus. E na praça ele falava para os gregos. Só que aí, quem que ele encontra na praça? Olha para o versículo 18. Alguns filósofos, epicureus e estoicos puseram-se a debater com ele. Uns perguntavam: o que esse tagarela que está falando aí? Viu ainda na tua Bíblia aí esse tagarela? Paroleiro. Quem que diz tagarela? O que esse tagarela está falando aí? Outros diziam: parece ser propagador de deuses estranhos, pois Paulo anunciava a boa nova de Jesus e da ressurreição. Ouvindo falar de Jesus, é um Deus. A ressurreição é outro Deus. Está falando de deuses. Os gregos entenderam que Paulo estava falando de dois deuses diferentes. Jesus é um, a ressurreição é outro. É verdade. É isso que está escrito aí. E aí o texto diz que Paulo agora, ele está no coração do mundo grego. E quem é que está dialogando com ele, debatendo com ele? As duas correntes da filosofia que se disputavam lugar no mundo grego. Os epicureus e os estoicos. Quem são eles? Os epicureus eram aqueles filósofos que achavam o seguinte: que o sentido da vida, tá, é a busca pelo prazer. O prazer num nível elevado, não qualquer prazer, né? A felicidade, a busca pela felicidade. Esses eram os epicureus, que nesse tempo já estavam se entregando a qualquer tipo de prazer. E os estoicos achavam que os homens deviam viver de acordo com a natureza, né? E chegar num ponto tal que nem deveriam sentir dor e nem ter nenhum desejo. Anulação do desejo. E eles se... né? Exatamente. E Paulo ali entre eles. Aí o texto diz no versículo 19, olha só que interessante. Eles o tomaram e o levaram ao Areópago. Diga, Areópago. Gente, o Areópago era o quê? O Areópago era uma colina, era um lugar alto, né? Esse Areópago, no caso, tinha mais de 100 metros de altura, onde vários templos se estabeleciam. E ele falou assim: olha, eu quero ouvir o que você tem a dizer, vamos para lá. Vamos lá para o Areópago. Lá se discutia religião, lá se conhecia os diversos deuses. Onde que Paulo vai se meter? É como se fosse o seguinte: um macumbeiro chega para você e diz assim: olha, eu queria que você pregasse o evangelho, mas tem que ser no nosso terreiro. Puxou Paulo para dentro do terreiro, entendeu? E está lá no meio, vários altares, entendeu? Vários deuses sendo cultuados, e Paulo ali no meio deles. E Paulo foi, gente. Eu fico impressionado com Paulo, sabia? Caramba, fala sério, tu ia? Pô, você nem conversa com católico, você nem entra na igreja católica para falar do evangelho, entra? Tem gente que nem entra. Paulo foi lá para dentro do Areópago. Que interessante, né? E o texto diz que em Atenas, por que eles se interessaram pela mensagem de Paulo? Porque eles queriam novidade. Olha o que diz o versículo 19. Versículo 19 diz assim... no versículo 20... vamos continuar lendo, 19. Então tomaram, levaram ao Areópago e disseram: podemos saber que ensino novo é esse que tu falas? Eles perguntaram para Paulo: pois estás nos anunciando coisas estranhas. Portanto, queremos saber o que é isso. 21. Todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, não tinham outro interesse a não ser contar e ouvir a última novidade. E aí, o que tem de novo? O que tem de novo para a gente ouvir? O que tem de novo? Qual é a nova corrente da filosofia? E aí, qual é a nova? Né? Qual é a boa nova? Né? Nesse meio também devia ter um monte de mexeriqueiro de fofoqueiro. Qual é a última novidade? Aí Paulo está anunciando um ensino novo. Vamos para lá. Aí chegou lá,
foram no Areópago, Paulo observa os deuses que são adorados ali. Verso 22. Então Paulo ficou de pé no meio do Areópago e disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Supersticiosos, está certa essa tradução, não está errada não. Porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Exatamente esse que honrais sem conhecer é que eu vos anuncio. Tremendo, né? Aproveitou a oportunidade. Agora eu vou explicar por quê. Não é que os atenienses sabiam da existência do Deus de Israel e que eles não conheciam esse Deus sabendo que esse Deus existia. É que eles eram tão zelosos ou supersticiosos, como diz essa tradução, que eles não queriam deixar nenhum Deus de fora. Então ali tinha, por exemplo, o altar do Deus do Trovão, o altar de Atena, tinha o altar de Artemis, o altar da Diana dos Efésios, tinha um altar de não sei o quê, um altar de não sei o que lá, de não sei o que lá, de não sei o que lá. E para não deixar ninguém de fora, vamos colocar lá, ao Deus desconhecido. E Paulo aproveitou essa deixa. Esse Deus que vocês não conhecem é esse que eu vou anunciar para vocês agora. Todo mundo parou para ouvir, né? Parou para ouvir. Ele estava no Areópago, gente. Ele não estava em qualquer lugar, ele estava dentro do Areópago, no coração de Atenas, né? Do mundo grego. E aí o que Paulo fala? Aí ele faz uso da palavra e anuncia o Deus desconhecido. Olha o versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens. Tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem a todos dá a vida, a respiração e todas as coisas. Primeira coisa que Paulo fala, ele apresenta Deus como Criador, fez o céu e a terra, Senhor do céu e da terra e sustentador. É Ele que dá respiração, é Ele que dá fôlego de vida, é Ele quem nos mantém de pé. Ele é o sustentador de todas as coisas. Amém, amados? Veja que o Deus que Paulo apresenta não é um Deus pequeno e nem um Deus que vive para servir, mas Ele é o Criador, o sustentador e o Senhor de todas as coisas. No versículo 25 diz: tampouco é servido pelas mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo que dá a vida a todos. E 26 diz: de um só fez toda a raça humana, para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios para sua habitação, para que buscassem a Deus, e mesmo tateando pudessem encontrá-lo. Ele, de fato, não está longe de cada um de nós. Agora, ele está mostrando o propósito da criação. Primeiro diz que ele é criador, criou o céu e a terra, e dá respiração a todos. Agora ele está dizendo, ele criou para que o homem habitasse na terra. Olha o propósito da criação, para que o homem possa, versículo 26, de um só fez toda a raça, para que habitasse sobre a terra. E no 27, para que buscassem a Deus. O homem existe para habitar a terra. O homem existe para encher a terra e nessa terra buscar a Deus. Andar com Deus. Ser a imagem e semelhança do Deus vivo. E o versículo 28 nos diz que Deus é o único que existe. Irmãos, olha só que coisa interessante. Paulo diz assim: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Vamos falar juntos? Nele vivemos, nos movemos e existimos. Você podia falar isso todos os dias, confessar essa palavra. Nele eu vivo, nele eu me movimento, nele eu existo. Por quê? Por que tudo subsiste nele? Porque ele é o único que existe. Presta atenção nisso.
Quando Deus quis se revelar a Moisés, agora que é importante você ouvir, ele disse o quê? O hebraico fala, diz a Israel que eu sou o que sou. Essa palavra, eu sou o que sou, Irie, Asher, Irie, no hebraico, significa eu sou e me torno naquilo que eu quiser me tornar. Em outras palavras, eu sou o único que existe. Tudo mais que há no universo subsiste. Deus é o único que existe. E tudo que existe, existe em Deus. Nada existe fora de Deus. Que interessante. Ele é o sustentador e toda a vida está nele. Não existe nada fora dele. Por exemplo, os ímpios só existem porque subsistem em Deus. Mesmo sendo ímpios. Porque se estivessem fora de Deus, não haveria nenhuma possibilidade de existência. Fora de Deus não há nada, gente. Porque Ele é tudo. Então, o que eu estou falando aqui é bíblico, mas é altamente filosófico também. Deus tem toda a existência. Fora de Deus, não há nada. Nesse sentido, os anjos existem porque subsistem em Deus. Os homens existem, justos e ímpios, porque subsistem em Deus. Só respiram porque Deus está lá, ó, sustentando. E os demônios? Vivem fora de Deus? Não. Porque no momento que o Senhor vai acabar com a raça deles, aí eles vão viver fora de Deus, no lago de fogo. Estão entendendo? Eles existem para cumprir um propósito. Está tudo no controle de Deus. Nada existe fora do controle. Por isso que Paulo, lá em Colossenses, diz que nele tudo subsiste. O que é subsiste? Existe nele, mas não existe fora dele. Nele tudo subsiste. Colossenses 1. Abre a Bíblia. Colossenses capítulo 1. Aliás, é um ensino do próprio Paulo, né? Paulo que discursou em Atenas. Olha só, versículo 15 a 17. Ele é a imagem do Deus invisível. Quem encontrou? Amém? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas no céu e na... Se é todas as coisas, exclui alguma coisa? Não. Oi? Colossenses 1,16. Nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele. E olha o 17. Ele existe antes de todas as coisas, nele tudo... nele tudo subsiste. Por isso que nele vivemos. Por isso que nele nos movemos. E por isso que nele existimos. Porque nele tudo subsiste. É ele que existe. O resto subsiste. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão entendendo aí? Ele é o eu sou. O autoexistente. O resto tem existência dependente. É isso que eu quero dizer. Ele não depende de ninguém para existir. Ele é o eu sou. Agora, toda a criação depende dele. Por isso que nele tudo subsiste. Estão entendendo isso? São todas as coisas. É isso aí. E aí então o texto diz, nessa... Estão entendendo mesmo isso, gente? Isso é profundo, hein? Se você registrou isso no seu coração, você vai passar a adorar a Deus de uma outra forma. Ele é o único que existe.
o resto subsiste. Nele tudo subsiste. E o texto prossegue no versículo 29. Paulo, aliás, gente, ele cita os poetas gregos, olha 28, nele vivemos, nos movemos, existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, dele também somos geração. Paulo citando poetas gregos e está registrado na Bíblia, como palavra inspirada. Em outras palavras, Deus não pode revelar-se parcialmente em todas as culturas? Sim. Por que não? Parcialmente, sim. A plenitude da revelação é o Evangelho. Mas olha ele citando os poetas gregos. Nós somos geração dele, de um Deus desconhecido para os gregos, mas que para nós é um Deus conhecido. É o Abba Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso também. Não é? E aí, Paulo, inflamado no Areópago, cita os poetas e no 29 diz: sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro. Agora ele vai começar a dar catucada. Primeiro ele amacia, exatamente. Cita os poetas, está entendendo? Vocês são religiosos, o Deus que vocês não conhecem eu vos anuncio. Daqui a pouco ele começa a dar cutucada. Poxa, se esse Deus é o único que existe, que criou tudo, você não achar que ele é igual ouro, prata, madeira, barro, que eu estou vendo tantas imagens aqui nesse Areópago? Ele não é assim. Ele é o glorioso, ele é o eterno, ele é o grande eu sou. Olha só a reação da turma lá. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata, à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem, de um varão, que estabeleceu para esse propósito. Ele garantiu isso a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Vamos analisar a mensagem de Paulo. Primeiro ele entra no espaço dos gregos, cita os poetas gregos, agora ele vai começar a confrontar. Deus não é obra da mão do homem, não habita em templos feitos por mãos humanas. Agora é hora de se arrepender, porque ele perdoa o tempo da ignorância. Interessante, né? Deus perdoa o tempo da ignorância. Tem pessoas que nunca ouviram falar no Evangelho. Sabia disso? Morreram na idolatria. Essa palavra está valendo para essa turma, gente. Deus perdoa o tempo da ignorância. E se aqueles gregos não ouvissem o Evangelho? Estariam na ignorância. E Deus perdoa o tempo da... Agora, Deus perdoa o tempo da desobediência? Não. Deus perdoa o tempo da ignorância, não o tempo da desobediência. Os gregos passaram um bom tempo na ignorância. Agora, estavam ouvindo falar do Deus que fez o céu, a terra e o mar. E tudo que neles há. E ele diz, é hora de se arrepender. Então a mensagem do Evangelho entrou com a chamada ao arrependimento. E falou do juízo, de que Deus um dia vai julgar todos os homens, porque o varão aprovado por Deus, Jesus de Nazaré, se tornou juiz dos vivos e dos mortos. Isso aconteceu pela ressurreição. Irmãos, quando eles ouviram falar de ressurreição, olha o versículo 32. Quando ouviram falar em ressurreição dos mortos, uns zombaram e outros disseram, sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. Você sabe o que... em outras palavras, Paulo, volta aqui no dia de São Nunca. Volta aqui no dia de São Nunca. Te ouviremos em outra oportunidade. Quer dizer, por que o grego não acredita em ressurreição? Porque Paulo tocou na espinha dorsal do problema. Os gregos não acreditam que alguém, uma vez morto, possa ressuscitar. Os gregos acreditam na imortalidade da alma. Eles acreditam que morreu, a alma sobe e vai para um lugar
supraceleste. Os gregos acreditavam nisso. E fora do corpo. E vai habitar numa dimensão supraceleste. Irmãos, esse ensino de que a alma sai do corpo quando morre e vai ter vida independente, uma vida eterna, sem o corpo, esse ensino não é bíblico, é grego. É grego. E a Igreja Católica medieval foi beber nessa fonte de novo. Compreendeu? E esse não era o ensino dos apóstolos, porque o ensino dos apóstolos não é reencarnação, não é vida fora do corpo, morreu, vai viver vida eterna sem o corpo, mas era ressurreição. Porque se a pessoa vai viver a plenitude da bem-aventurança e do gozo eterno fora do corpo, para que ressuscitar? Para que ressuscitar, gente? Pensa. O propósito de Deus para o homem visa a ressurreição. Deus quer que você tenha vida eterna nesse corpo que você tem transformado. Transformado. Nós vamos receber o corpo igualzinho ao corpo de Jesus. Transformado. Você acredita nisso ou não? Amém. Você acredita nisso ou não? Porque se você não acredita nisso, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, diz o apóstolo Paulo. Se a nossa esperança é só para essa vida, amado, e tem muita gente com a esperança só para essa vida. É campanha, eu quero ter uma cobertura na Barra da Tijuca, eu quero ter o carro zero, e só para essa vida, só para essa vida, só para essa vida. Tá bom, você pode ter tudo isso. E ele vai dizer para você, louco, essa noite vão te pedir a tua alma, e o que você tem entesourado por tantos anos, para quem será? Temos que ter cuidado com isso. O Evangelho visa a vida por vir, sem descuidar da vida presente. Mas o foco está na vida por vir. A gente tem que viver a vida de hoje, olhando para a vida por vir, se preparando para o mundo por vir. Amém, amados? Porque o Senhor vai querer ressuscitar os corpos, mas o grego não crê nisso. Uma nova terra e um novo céu, para o grego isso é maluquice. Eles não acreditam. E Paulo não escondeu nada, não. Paulo pregou a palavra. Foi lá e arrebentou mesmo. Foi lá no Areópago e confrontou. Pá! Só que a gente, às vezes, acha que a palavra de Deus vai receber aplauso, né? Foi saindo um por um, gente. Paulo ficou meio que sozinho. Entendeu? Foi saindo um por um. Ressurreição e tal. Por quê? Capital da filosofia, nego com a cabeça toda inchada de conhecimento humano, e rejeitaram o conhecimento de Deus. Desprezaram. Por isso que a Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para os gregos, escândalo para os judeus, mas para nós que cremos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. E aí você vê o resultado. Quando ouviram falar da ressurreição, uns escarneceram e outros disseram, a esse respeito te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Ninguém, né? Mas quem recebeu? Alguns homens, né? Segregaram ele e creram. E tem um aqui, ó, que é especial dentre eles. Olha aqui quem? Dionísio, o Areopagita. O cara cuidava do Areópago. A semente foi plantada, caiu na boa terra lá, né? E uma mulher chamada Dâmaris. E com eles outros mais. Irmãos, vamos concluir essa palavra aqui. Primeiro, a mensagem do Evangelho, como eu disse, ela não vai ser recebida por todos. Ela é escândalo para os judeus. Os judeus estão buscando sinais. Os gregos estão buscando sabedoria. Mas nós cremos no poder de Deus, na cruz do Calvário. O poder de Deus é Cristo crucificado. Segundo, nem sempre a mensagem vai receber aplausos. Nem sempre. Nem sempre ela vai ser recebida. O que nós temos visto em Atos são perseguições por causa da palavra e, nesse caso, ironia. Eles riram e zombaram de Paulo. Tá certo? Terceiro,
Não fomos chamados para sermos um sucesso. Fomos chamados para sermos fiéis. Paulo foi lá e pregou o evangelho com fidelidade, com inteireza. Não importa se ele ia ter uma colheita de 1000, uma alma ou mesmo nenhuma. Porque quem converte o coração é Deus. A gente não tem que ficar preocupado em converter o coração. Nós temos que ficar ocupados em sermos fiéis. O Espírito Santo sabe em quem vai tocar. E se ninguém abriu o coração porque não tinha nenhum chamado por Deus ali? Não é verdade? Às vezes a gente fica assim, puxa vida, eu devo estar meio sem unção. Tem ninguém recebendo a minha palavra. Mas não é por aí. A palavra de Deus, quando ela encontra um coração fértil, ela frutifica. Certo? Então, amados, guarda isso no seu coração. Nós não fomos chamados para sermos um sucesso. Não fomos. Deus não quer que você seja um sucesso. Né? Deus quer que você seja fiel. Amém? Termino meu estudo aqui.